Bora, minha galerinha cientista do mal. Vamos ver agora como os átomos vão se combinar. Que diabo eles fazem para poder ficarem juntos? Beleza? Então, por que essas coisas estão unidas? Qual é a força que existem por trás das substâncias? O que mantém a substância, o que forma as substâncias? E a primeira ligação que nós vamos trabalhar é a ligação iônica, os compostos iônicos. Mas, a partir da iônica, a gente vai ter base como funciona a outra forma de ligação. Tudo bem? Já dá a dica aí, que é ganha e perca de elétrons. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos partir para a guerra. Primeiro, estabilidade atômica. Lembra que a gente falou da tabela periódica? Que os elementos que não reagem com ninguém são os gases nobres? Então, isso acontece porque existe uma regrinha chamada teoria do octeto, que a gente observa, com exceção do hélio, todos os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Então, se a gente observar aqui, ó, se a gente pegar aqui, o hélio tem 2 elétrons, né? Com exceção dele, 2 elétrons na camada K. O neônio tem 8. Lembra lá? 1s2, 2s2, 2p6. Quantos elétrons na camada de valência? Quantos elétrons na camada de valência, criaturazinha? Olha lá, camada de valência, 8 eletrozinhos na camada de la valência. Certo? Se a gente pegar o argônio, né? Tem lá 18. Lembra 18? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, eu tenho aqui quantos elétrons na camada de valência? Olha lá, camada da valência, eu tenho quantos elétrons? 8. 8. Professor, mas ali anterior tem 8, mas o importante é olhar na camada de valência. Mas vamos pintar aqui para a gente ver também, ó. São quantos aqui? 8. Mas o importante é na camada de valência. E isso vai acontecer também com quem? Com o criptônio vai ter 8, certo? E com o xenônio também vão ter 8 elétrons na camada de valência. E isso dá a estabilidade na eletrosfera. Beleza? Então, daí vem a teoria do octeto. Mas ela funciona muito bem para os elementos representativos. Quem eram os representativos? Terminado em S ou Q? Ou P. Certo? Lembra disso? Então tá bom. Então, tá aí uma das nossas coisinhas que a gente pode falar. Então, todos os outros elementos tentam imitar os gases nobres. Para isso, eles precisam perder, ganhar ou compartilhar elétrons. E aí surgem as ligações químicas. Então, o que é a ligação iônica? A ligação iônica, já o próprio nome diz, iônica. Iônica é que gera íons. E íons são os carinhas com quê? Íons são os carinhas com carga. Beleza? Então, a definição é o tipo de ligação que se baseia na atração eletrostática de íons de carga oposta. Íons de carga positiva atraem íons de carga negativa. Ou seja, vai existir alguém com carga positiva e vai existir alguém com carga negativa. A galera de carga positiva é chamada de cátion. A galera de carga negativa é chamada de ânion. E vai existir uma força de atração entre eles chamada força eletrostática. Por que eletrostática? Porque as cargas estão estáticas. Tudo bem? Força eletrostática. Porque as cargas estão estáticas.
Então vai existir uma força de atração. Então guarda para você aqui, ó, guarda aqui, ó, os opostos se atraem. O professor disse que não sabia. Então, o positivo atrai o negativo e o negativo atrai o positivo. Beleza? Os elementos envolvidos geralmente são dois. São os metais. Opa, os metais era verdinho. E os ametais, né? Então, essa tabelinha lá, ele está colocada como amarelinho, que é as cores que tem na tabela aí das provas de universidade. E aí, se a gente observar, os metais têm baixa eletronegatividade e os ametais têm alta eletronegatividade. Lembra o que é eletronegatividade? A tendência de ficar com os elétrons. E você lembra como é que era a frasezinha da tendência de ficar com os elétrons? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Essa é a sequência de eletronegatividade. E você pode ver que basicamente nela se encontram quem? Se encontram os ametais. Beleza? Então tá bom. Então, vamos ver um joguinho aqui, ó. Um joguinho de cargas. O que a gente pode ver nesse joguinho de cargas? O que a gente pode ver aqui no joguinho de cargas? Deixa eu só arrumar aqui a câmerazinha. Pronto. O que a gente pode ver nesse joguinho de cargas? Que os metais, igual a gente falou, os metais têm o quê? Os metais têm baixa eletronegatividade. Então, se os metais têm baixa eletronegatividade, eles tendem a ceder elétrons, certo? Então, se eu pegar o sódio e o cloro, lembra lá do sódio e do cloro? Como é que fica a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, ele vai ter um eletrozinho na camada de valência aqui. Certo? O cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Né? Então ele tem lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na camada de valência. Já o cloro, já o sódio está somente com 1. Então o que acontece? O sódio tem baixa eletronegatividade e o cloro tem alta eletronegatividade. Então, o metal vai o quê? Perder elétrons e o ametal vai o quê? Ganhar elétrons. Então, o sódio dá o elétron dele para o cloro, e aí o cloro fica com carga o quê? Fica com a carga negativa. E o sódio fica com a carga positiva. Só que não é mais cloro e nem sódio. É quem? É o cátion e o ânion. Deixaram de ser o quê? Deixaram de ser átomos e passaram a ser cátion e ânion. O cara de carga negativa e o cara de carga positiva. Beleza? Então, os protagonistas dessa brincadeira são os íons, que vêm dos átomos neutros. Então, quando eles estão neutros, a carga deles é o quê? A carga deles é 0. Só que, quando eu formo o cátion é porque você perdeu o elétron. Então, esse cara passa a ter a carga o quê? Positiva. E eu formo também o ânion, que passa a ter a carga negativa, porque ele perdeu elétrons.
Então, o ânion passa a ter a carga negativa porque perdeu elétrons. Então, os protagonistas são esses. E aí, o cátion puxa o ânion e o ânion puxa o cátion. E aí eles ficam juntos, formando os compostos iônicos. E aí esses compostos iônicos formam o que nós chamamos de rede cristalina. A força eletrostática, né? Os compostos iônicos formam esses arranjos tridimensionais organizados que vão estar maximizados pelas atrações dos opostos, né? Tendo as forças eletroestáticas. Então eu vou ter o sódio atraindo o cloro e o cloro atraindo o sódio. O sódio atraindo o cloro e o cloro atraindo o sódio. O sódio atraindo o cloro e o cloro atraindo o sódio. O sódio atraindo o cloro e o cloro atraindo o sódio. O cloro atraindo o sódio atraindo o cloro. O cloro atraindo o sódio atraindo o cloro. O sódio atraindo o cloro, o cloro atraindo o sódio. Tá vendo nada aí, né? Para vocês, você acha que tá uma grande o quê? Uma grande bagunça, não é isso? Uma grande bagunça. Não, não está uma grande bagunça. Tudo bem? Ó, vou fazer as forças aparecerem aí. O sódio atraindo o cloro atraindo o sódio. O sódio atraindo o cloro atraindo o sódio. O cloro atraindo o sódio atraindo o cloro. O cloro atraindo o sódio atraindo o cloro. O sódio atraindo o cloro atraindo o sódio. O cloro atraindo o sódio atraindo o cloro. O cloro atraindo o sódio atraindo o cloro. O cloro atraindo o sódio atraindo o cloro. O sódio atraindo o sódio atraindo o cloro. Tá vendo montando aí? Viu que bonitinho? Não? Não viu? Olha o cubo aí formado. Mas, rapaz, você não tá vendo, não? O sódio atraindo o cloro atraindo o sódio. O cloro atraindo o sódio atraindo o cloro. E aí vai montando quem? O cubo. Tudo bem? Percebeu aí o cubinho sendo montado? Certo? Então, isso aí é o retículo o quê? O retículo cristalino. Aonde eu tenho o sódio atraindo o cloro e o cloro atraindo o sódio. E aí forma essa compactação de rede aí. Forma a nossa rede cristalina formada pela atração eletrostática. Tudo bem? O que a gente pode falar? Que a atração eletrostática é fortíssima, formando um retículo cristalino. Não moléculas soltas. Não são moléculas, são retículos cristalinos, beleza? São redes cristalinas. E essas redes cristalinas têm propriedades relacionadas. Quais estados físicos? São sólidos em condição ambiente, por conta da força de atração eletrostática no retículo cristalino. Só que são quebradiços, ok? Não aguentam muita tração, quebram com facilidade. Tem altos pontos de fusão e ebulição, ou seja, muita energia para poder separar todos esses átomos. Tem dureza e fragilidade, ou seja, são duros, mas são quebradiços, né? Se aplicar força, quebram com facilidade. O desalinhamento das camadas causa uma repulsão entre um e outro. Então, se você deslocar o cátion do ânion, fica cátion com cátion, ânion com ânion, e aí eles sofrem repulsão. São solúveis geralmente em água e quando estão em águas dissolvidos, eles podem conduzir corrente elétrica. Ou seja, conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos.
Então, quais são as principais, as conclusões principais se tratando de ligação iônica? A ligação iônica se caracteriza pela transferência de elétrons. Ocorre tipicamente entre um metal e um ametal, onde os metais perdem elétron e os ametais ganham. Forma o retículo cristalino, que são esses cristais. Possuem alto ponto de fusão e ebulição e conduzem eletricidade quando estão dissolvidas. Tudo bem? Então, essas são as principais conclusões das ligações o quê? Iônicas, formadas pelos íons. E aí, o que você tem que a gente pode ver aí como esse exercíciozinho? Vamos lá, ver como exercíciozinho? Considerando as propriedades dos compostos iônicos, explique se a lâmpada no circuito apresentado acenderia considerando se X fosse cloreto de sódio sólido. Cara, se for cloreto de sódio sólido, o que vai acontecer? Você tem o Na+, e você tem o Cl-. O Na- e o Cl- vão estar numa rede cristalina. Então, você tem o Na- e o Cl-. O Na- atrai o Cl-, o Cl- atrai o Na+. O Na+ atrai o Cl-, o Cl- atrai o Na+. E assim, a rede cristalina vai o quê? Vai aparecendo. Nesse caso, os íons estão presos, então eles não podem se movimentar. Se eles não podem se movimentar, eles não vão conduzir corrente elétrica. Já quando você tem eles dissolvidos em água, não existe a rede o quê? Cristalina. Eu vou ter o Na+, o NO3-, o Na+, e o NO3-. Esses carinhas estão livres dentro de onde? Da água. Se eles estão livres dentro da água, eles têm liberdade para se movimentar. E se eles têm liberdade para se movimentar, eles podem conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Então, o cloreto de sódio não conduz sólido. O nitrato de sódio, sim, conduz. Já a solução de açúcar não conduz. Por quê? Açúcar não é iônica. Tudo bem? É molecular. Não rola. Beleza? Então, feito esse exercíciozinho aí. Vamos outro. Estudo das ligações químicas é importante para a compreensão das propriedades da matéria. Logo, geral, as ligações químicas são classificadas como covalentes, iônicas ou metálicas. Quais que a gente conhece? As iônicas. As iônicas são formadas por quem? Por cátion, mais o quê? Ânion. Os cátions vêm de metais e os ânions vêm de ametais. Certo? Então, as ligações entre dois átomos é definida como iônica quando um ou mais pares de elétrons são compartilhados. Então, os metais perdem elétron e os ametais ganham elétron. Então, não. Os átomos são mantidos unidos por forças eletrostáticas entre os elétrons. Não é entre os elétrons, é entre os íons. Entre os íons. Tudo bem? Um ou mais elétrons são transferidos de um átomo para o outro. Pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. As nuvens eletrônicas dos átomos se sobrepõem. Não. E os átomos são mantidos juntos por forças nucleares. São por forças eletrostáticas. Então, alternativa correta, letra o quê? Letra C.
Então tá o resuminho aí, né, que eu vou fazer o favor de escrever de preto por cima, sobre as ligações iônicas. Elas são formadas de íons. Esses são os cátions, que vêm de quem? Que vêm dos metais, porque perde elétrons. Já os ânions são providos dos ametais, a qual eles ganham elétrons. Beleza? Então, esse é o resuminho bacana que nós temos aí. Fechou? Então, espero que vocês possam trabalhar mais os exercícios. Lembrando que ligação iônica é cátion e ânion, porque houve perda e ganha de elétrons. Um beijo do Barbudo.